Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta formulada: qual o significado das 7 palavras de Jesus na cruz? Nós sabemos que Jesus foi para a cruz como homem inocente, rejeitado pelo povo, abandonado pelos seus discípulos e foi para a cruz sem reclamar. Eu creio que Jesus foi voluntariamente. Mas Jesus, ele profere uma primeira frase na cruz. E ele clama ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está em Lucas, capítulo 23, versículo 33 e 34. Por que Jesus proferiu essa frase? Porque Jesus sabe que o Pai é longânimo, é paciente. E ele tinha convicção que o castigo para aquele povo que fez aquilo com ele mesmo sendo inocente, não fosse imediato. Por quê? Porque o povo haveria de crer em Jesus em algum momento, depois, possivelmente, da sua ressurreição, e iam se salvar. Jesus diz que quer que todos tenham a salvação, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas também ao lado de Jesus, tinha 2 ladrões, 2 malfeitores, homens que mereceram estar ali com aquele devido castigo. E os 2 estavam insultando Jesus. Os 2 estavam insultando Jesus. E esse insulto a Jesus está em Mateus 27, 44. Mas, de repente, há uma mudança. Um deles começa a defender Jesus e dizendo que aquele homem não tinha nenhuma culpa, que nós somos culpados, nós merecemos devido castigo. E ele pede para Jesus lembrar dele no reino de Deus. Ele sabia que Jesus tinha um reino. E Jesus diz: hoje comigo estarás, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 4, 3. Então o que aconteceu com aquele homem? Por que naquele homem, ele se arrependeu naquele momento? Eu sempre digo que a conversão de qualquer pessoa, ele tem que ouvir a palavra de Deus, para que o Espírito Santo faça a regeneração, produza um novo nascimento, como Jesus disse para Nicodemos, que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então aquele homem, ele ouviu Jesus falando, e ele foi tocado pelo Espírito Santo, com certeza. E aquele homem, a sua alma foi para o paraíso, porque o corpo foi para o pó da terra, e o Espírito voltou para Deus. Mas aí Jesus pronuncia uma terceira frase. Jesus na cruz, já agonizando, ele vê a sua mãe. E diz: mulher, eis o teu filho, eis aí a tua mãe. Está em João 19, 26 e 27. Ele confiava carinhosamente na sua mãe. Provavelmente uma mulher já viúva, porque a Bíblia não fala que José nessa época estava vivo, mas José já era um homem de bastante idade quando casou com Maria. Provavelmente já tinha morrido. Mas Jesus aqui ele está externando uma preocupação com a sua mãe. Possivelmente pedindo a um discípulo que era amigo, que tinha muito carinho por ele, para João, cuidar da sua mãe. Mas aí depois disso, Jesus pronuncia uma quarta frase. Que essa frase ela muda toda a história da humanidade. Quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 24, 27, 4, 6 e Marcos 15, 34. Por que Jesus diz isso ao Pai? Porque se o Pai não desampara Jesus, Jesus estava na cruz com natureza humana, Jesus tem natureza divina e humana. Jesus é natureza humana sem pecado, Jesus derramou seu sangue em nosso favor.
Todos os pecados da humanidade caíram naquele momento nos ombros de Jesus. Se tornou maldito naquela cruz em nosso favor. Se Jesus não morre, se Deus não desampara Jesus, Jesus não morreria. E se Jesus não morresse, não haveria salvação para a humanidade. Por isso que ele fala essa frase. Mas sabemos que tinha um plano de salvação para a humanidade. E o plano de salvação de Deus passava pela morte de Jesus em nosso favor. Mas aqui da frase de Jesus é tem sede. A crucificação era um tormento muito grande. Né? Mas isso que Jesus fala, ter sede, era para se cumprir. Que estava na palavra de Deus, no livro de Salmos. Né? Porque deram a ele vinagre em vez de água, mas ele é a fonte de água viva. Ele prepara a água viva para a nossa salvação. E aí Jesus pronuncia uma sexta frase. Está consumado. Tetelestai. Ou seja, a missão que o Pai deu ao Filho está terminada, está sendo cumprida. A obra de Jesus na cruz é perfeita, acabada, nada a acrescentar e nada a remover. Deus não poupou o seu próprio Filho para a nossa salvação. Entregar por todos nós se tornou maldito no nosso lugar. Mas a sétima frase de Jesus, que ele proferiu, ele diz, Pai, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está em Lucas 23, 46. A expiação é cumprida, a questão do nosso pecado é resolvida. A questão dos pecados da humanidade está resolvida com a morte de Jesus. Porque ele trouxe a graça salvadora que está à disposição de cada um de nós. E aqueles que agora passaram a crer em Jesus, pela fé receber a graça salvadora, e ser justificados pelo Deus Pai. Nossos pecados são todos perdoados na justificação. E nós agora podemos ter a salvação eterna. Somos adotados como filhos de Deus por adoção. Então ele entrega ao Pai o seu Espírito de volta. Este é o ato final do sacrifício de Jesus, sacrifício voluntário. Ele próprio separou o seu espírito do seu corpo e entregou a Deus Pai. Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar pecadores. Sem a morte de Jesus, como eu falei, todos nós estamos condenados à morte eterna. Nenhuma chance de salvação para nós. Jesus cumpriu o plano de salvação de Deus perfeitamente, de forma completa. Suas 7 palavras na cruz muda a história da humanidade. Isso é o que significa essas 7 frases ou palavras de Jesus. Que Deus continue nos abençoando.